O jovem não quer mais ser CLT. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, a baixa popularidade aí da CLT para o brasileiro trabalhador e vamos falar sobre por que isso está acontecendo, quais são as alternativas. Então, se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Então, aqui tem várias notícias sobre a CLT. Da Folha de São Paulo, aqui, rejeição a CLT impulsiona apagão de mão de obra na indústria. 2 dias atrás, devemos temer a versão a CLT. A CLT está sendo deixada para trás e as empresas que ainda não entenderam, enfim, depois continua o título aqui. Trabalho autônomo é melhor que ter emprego CLT, CLT em baixa e por aí vai. Então vamos falar sobre isso. Aqui a gente tem uma notícia do jornal Clique RDC, interessante, falando sobre o tema. E basicamente o que ele diz é o seguinte: a CLT, a legislação trabalhista hoje atual no Brasil, acaba tornando muito mais burocrática e muito mais cara a contratação. E no final das contas, quem acaba pagando isso é o funcionário, porque mesmo que a empresa pague os encargos, ela provavelmente tira esse valor do salário que iria para o funcionário. Então, digamos assim, fazendo aí uma média grosseira, o empregado aí que está sendo contratado e recebendo em torno de R$ 4.000 acaba gerando um custo para a empresa de quase o dobro disso, certo? Então, ao invés de levar para casa aí quase R$ 8.000, ele recebe R$ 4.000 e o resto vai para toda a burocracia e auxílios aí, entre aspas, que ele pode receber. Então, aqui na própria reportagem ele diz, né, preciso dizer claramente, o problema não é a geração de trabalhadores, o problema é a geração de líderes. Então, se as empresas querem manter talentos, precisam aprender com as startups, com os nômades digitais e até com os freelancers. E falam aí sobre os modelos mais flexíveis. E ele diz também que a mão de obra não é um acidente, é um reflexo direto de um modelo que se tornou insustentável diante de novas expectativas sociais. Ou as empresas se adaptam com coragem e inovação, ou continuarão dependendo de talentos, né, perdendo talentos para Uber, Instagram, e-commerce de bairro, para MEI, enfim, para outras opções que não envolvem tanta burocracia, tantos impostos e tanta legislação, dificultando aí a contratação. E com o auxílio do ChatGPT aqui, então, eu tentei desenhar esse panorama, fazer um resumão geral, e eu quero falar sobre isso aqui com vocês. Então, qual que é o problema da CLT? Como é que basicamente o Estado consegue reduzir o salário e os empregos através de mais burocracia e mais impostos? Então, a maioria dos brasileiros acredita que CLT é uma proteção, mas na verdade ela é uma prisão. Ela foi criada em 1943 por Getúlio Vargas em um país rural, autoritário e analfabeto na época. E até hoje usamos a mesma estrutura, como se estivéssemos em plena revolução industrial. E qual o resultado disso? Menos salário, certo? Menos emprego e menos liberdade. Não à toa, o pessoal muda para países mais livres, como Estados Unidos, Singapura, como alguns países da Europa, para empreender. Tem um ranking muito interessante para empreender e trabalhar, conseguir condições de vida melhores. Tem um ranking muito interessante da Heritage Foundation, que fala sobre liberdade econômica e facilidade de fazer negócios. E o Brasil está lá atrás nessa lista. E os países que estão liderando o ranking, como Singapura, como Austrália, como Nova Zelândia, como Estados Unidos, como, enfim, Suíça, Suécia e vários outros países, os lugares onde é mais fácil empreender, tem menos burocracia e mais facilidade aí para o empresário, para as empresas e, consequentemente, mais emprego, certo? Porque quem gera emprego são os empresários, são as empresas, é o capitalista malvadão, no final das contas, que gera emprego, então, ou o empresário malvadão, certo? Então, se essas pessoas são bem tratadas, elas têm condições aí de contratar mais e gerar mais emprego e prover salários maiores para o trabalhador no final das contas. Então, ponto número 1 aqui, o mito da proteção ao trabalhador. E a propaganda diz que a CLT protege o trabalhador com férias, 13º, FGTS, seguro-desemprego e licença maternidade. Mas tudo isso tem um custo que não sai aí do empresário malvadão, mas acaba saindo do próprio trabalhador. Então o custo da CLT é embutido no seu salário. Você ganha menos para receber depois. O próprio 13º é um exemplo clássico disso, certo? Então basicamente você, ao invés de ter 12 salários, de pegar o salário anual e dividir por 12, você pega o salário anual e divide por 13. Em termos aí financeiros, no final das contas não faz muita diferença. Também aí a questão
da aposentadoria, certo? Eles levam em consideração que você não tem capacidade de gerir o seu próprio dinheiro e colocam o seu próprio dinheiro nas mãos de políticos e burocratas que, em tese, vão gerar melhor o seu próprio dinheiro para você, e eles ainda fazem empréstimo do seu próprio dinheiro com juros altíssimos hoje em dia, certo? Então, enfim, é uma questão aí muito complicada realmente. Bom, então, voltando aqui, certo? O custo da CLT é embutido no seu salário, você ganha menos para receber depois e o Estado ainda pega uma fatia no meio. Bom, ponto número 2, o salário que nunca chega. A realidade é um funcionário que custa 8 mil por mês para a empresa, mas recebe 4 mil líquidos na conta. Então, estimativa, certo? Mas você recebe realmente quase a metade aí do que a empresa gasta. Então, o seu salário aí acaba caindo pela metade. E o resto vai para INSS, FGTS, férias, impostos, encargos e por aí vai. Então, resultado, o trabalhador acha que ganha 4 mil e a empresa sente que paga 8 mil. E o Estado fica com a diferença, ou pelo menos com boa parte da diferença. Então, ambos perdem e só o governo ganha, com mais burocracia, mais tributação e por aí vai. Bom, ponto número 3, que é importante também, que é a barreira para o primeiro emprego. Então, empresas, elas pensam 2 vezes antes de contratar aqui no Brasil. E elas pensam, se não der certo, se for processado, né, os processos trabalhistas, tiver que pagar uma multa, então tudo isso dificulta a contratação. Então, tem várias empresas aí que já poderiam ter vários funcionários e hoje em dia não tem ou tem uma quantidade bastante reduzida. O próprio Peter do Ancapsu fala bastante isso, que ele já teve uma empresa e ele acabou quebrando aí por várias questões tributárias, impostos muito altos, burocracia e por aí vai, problemas econômicos do país que são recorrentes. Então, basicamente, hoje em dia, ele poderia contratar pessoas, ele tem uma empresa já relativamente grande, mas ele não contrata ninguém. Por quê? Porque hoje em dia existe muita insegurança aí jurídica, ele pode ser processado, ele pode ter que pagar uma multa, os custos são muito altos. Basicamente, a legislação trabalhista acaba engessando muito a contratação e o que acontece é que os empresários decidem não contratar e com isso tem menos emprego e tem condições piores porque existe menos concorrência aí entre essas opções de emprego e tem mais pessoas concorrendo por menos vagas de emprego, certo? Então, com essas regras engessadas e custos escondidos, o risco de contratar é alto e o desemprego entre jovens dispara. A CLT protege quem está dentro e fecha a porta para quem está fora. Bom, ponto número 4 aqui então, a falsa segurança, a verdadeira independência. Então a CLT te obriga a confiar no Estado para a sua aposentadoria, te prende a um vínculo rígido que impede a liberdade e a mobilidade e desincentiva a empreender, negociar e assumir riscos. É o oposto então da liberdade, é como se fosse uma coleira trabalhista com aparência de proteção. E, bom, e aqui seguindo aqui, então, eu não estou dizendo que você como empresa não deveria contratar CLT ou que você como empregado não deveria aceitar um emprego só porque é CLT, certo? São as opções que a gente tem hoje, mas o que de fato acontece é que toda essa burocracia aí acaba dificultando a empregabilidade e reduzindo o salário na prática aí dos empreendedores. Então, o que seria o ideal aqui seria uma revisão nessas regras para tornar a coisa menos burocrática e mais simples, como acontece em países desenvolvidos e mais livres. Então, o ponto número 5 é justamente sobre isso, sobre a realidade dos mercados mais livres. Então, países com regras mais flexíveis geralmente têm mais empregos, têm maior mobilidade entre funções, maior produtividade e salários maiores no longo prazo. E incentivam, então, acordos livres entre patrão e empregado, gerando mais liberdade, e liberdade gera prosperidade. Então, o engessamento aí acaba gerando a informalidade, que é muito comum, muito frequente aqui no Brasil. Qual seria o caminho possível aqui, então? Reduzir encargos sobre a folha, incentivar acordos individuais, negociado e legislado, estimular o empreendedorismo e o trabalho por conta própria, respeitar a liberdade de contratar, negociar e poupar, e o verdadeiro direito, então, do trabalhador, que é ser livre, livre para aceitar, recusar, empreender e crescer. A conclusão é que a CLT nasceu em um Brasil que não existe mais, está matando o Brasil que tenta crescer. Ela encarece o emprego, reduz o salário e amarra o trabalhador ao Estado.
O trabalhador brasileiro não precisa de tutela, precisa de liberdade. E liberdade não se carimba com carteira, se conquista com responsabilidade, coragem e reforma verdadeira. Então, interessante aqui essa análise feita com o auxílio do ChatGPT. E eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que tem solução aí para os salários baixos e para a dificuldade de empregar aqui no Brasil? Ou será que a situação é irreversível, pelo menos no curto e médio prazo? Quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, cliquem no sininho e inscrevam-se no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, hoje ou amanhã, aqui no canal. Um grande abraço e até mais.